Toda vez que você toma antibióticos, acontece algo dentro do seu corpo que está documentado em estudos científicos publicados, algo que os médicos sabem ou deveriam saber, mas que ninguém te explica. Nem quando te dão a receita, nem quando te vendem o remédio e nem mesmo quando fazem um acompanhamento depois. E é algo que tem efeitos graves e demora meses para se recuperar. E quando isso se recupera? Neste vídeo, vou te contar exatamente o que é, ao que me refiro e o que você pode fazer a respeito. Eu descobri isso da pior maneira possível. Veja, eu fui internado em um hospital porque cheguei lá com uma infecção bacteriana grave no coração. Em 48 horas após a internação, fizeram uma cirurgia de coração aberta em mim e depois demorei mais de um mês para conseguir voltar para casa. 4 semanas tomando antibiótico na veia, 3 vezes por dia. As boas mãos dos médicos e o antibiótico são o que me permitem estar aqui hoje, na sua frente, na tela. Mas veja, agora começa outra história, a deste vídeo. 10 dias depois de chegar, meu cabelo começou a cair. E não foi só um pouco, foi aos montes e, de repente, sem aviso. Ninguém tinha me explicado isso, nem o médico tinha mencionado isso quando me deram alta. E, no entanto, essa queda de cabelo tinha uma causa biológica precisa, documentada e previsível. Quando comecei a investigar por que isso estava acontecendo comigo, descobri algo que pode parecer óbvio, mas que é muito mais importante do que a explicação sobre a queda de cabelo. A alta médica e a recuperação real não são a mesma coisa. E acontece que, além disso, os antibióticos que salvaram minha vida deixaram dentro de mim uma série de danos que ninguém iria cuidar por mim. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Porque o que aconteceu comigo, com uma infecção grave e semanas de antibiótico na veia, acontece com você em menor escala toda vez que toma uma caixa de antibióticos. A diferença é só de intensidade, mas não de mecanismo. Quando você terminar este vídeo, vai entender 4 coisas que acontecem no seu corpo depois de tomar o antibiótico e que nenhum exame de sangue vai detectar. E você vai ter um protocolo concreto, com respaldo científico, para poder fazer algo a respeito. Vamos lá! Quando você toma antibióticos de amplo espectro, como eu disse, se abrem 4 frentes diferentes dentro do seu corpo. E os 4 continuam abertos quando você termina o tratamento, mesmo que você não saiba, mesmo que não sinta e mesmo que os exames digam que está tudo bem. Vou te apresentar cada um deles. O primeiro são as mitocôndrias. Pensa na última vez que faltou luz na sua casa. Não uma daquelas quedas de 10 segundos, não, não. Uma queda de energia longa, de horas. No começo, você até se vira. Se for à noite, você usa o celular como lanterna, abre a geladeira só ao mínimo necessário, você se adapta. Mas se a falta de luz se prolonga, a geladeira começa a falhar, a água quente some e a casa inteira começa a funcionar pela metade. É exatamente isso que acontece com suas mitocôndrias durante uma infecção grave ou um tratamento intenso com antibióticos. As mitocôndrias são as usinas de energia das suas células. Elas produzem a energia que você precisa para tudo, para pensar, para se mover, para cicatrizar, para que o coração bata com a força que precisa bater. Para tudo. E os antibióticos de amplo espectro, que muitas vezes são indispensáveis para te salvar, têm um efeito colateral que quase nenhum médico menciona. Eles danificam diretamente as mitocôndrias. E não porque sejam ruins, mas porque os antibióticos não distinguem entre as bactérias que estão te matando e as bactérias que te ajudam e que vivem dentro das suas mitocôndrias há milhões de anos. Eles matam todas.
E isso não é algo que eu estou dizendo. Em 2013, um estudo do MIT, publicado na Science Translational Medicine, revelou algo que poucos médicos conhecem e que quase nenhum menciona para seus pacientes. Doses clinicamente relevantes de antibióticos bactericidas, que são os mesmos usados em hospitais do mundo todo, causam disfunção mitocondrial e superprodução de radicais livres em células humanas. E não com doses experimentais, com as doses que colocam no seu soro. Os pesquisadores documentaram isso com 3 famílias diferentes de antibióticos: quinolonas, aminoglicosídeos e beta-lactâmicos. Todas as 3. E o artigo foi assinado por Samir Kalgati. E qual é o resultado? Células que perdem a capacidade de produzir energia de forma silenciosa e progressiva. Isso explica algo que milhões de pessoas relatam depois de um tratamento com antibióticos: um cansaço que não bate com como deveriam se sentir e com o que vem no espelho, que o médico não encontra nos exames e que muitos acabam atribuindo à idade ou ao estresse. Pois agora você já sabe o que é e de onde vem. O segundo, o estresse oxidativo. Quando o sistema imunológico combate uma infecção, ele produz radicais livres. E um radical livre é uma molécula que está faltando um elétron. E uma molécula que está faltando um elétron faz uma única coisa, que é roubá-lo da molécula ao lado, que por sua vez rouba da próxima. E isso produz uma reação em cadeia que danifica tecidos, membranas celulares e o DNA. Pensa em soldados lançando granadas no inimigo. É eficaz, mas as granadas não distinguem entre o inimigo e o mobiliário da sala, pois em uma infecção prolongada, essa produção supera em muito a capacidade do corpo de neutralizá-los. E o corpo tem seu próprio sistema de defesa para isso. E o principal antioxidante endógeno, ou seja, aquele que o seu próprio corpo produz, se chama glutationa. Mas depois de semanas de infecção intensa, a glutationa se esgota. Fica zerada. É como um extintor que apagou o incêndio e depois ninguém recarrega. Rajagopal Sekar e sua equipe do Baylor College of Medicine, em Houston, mediram os níveis de glutationa em 60 pacientes hospitalizados por infecção grave. Os resultados foram déficit severo em todos os casos, acompanhado de dano oxidativo sistêmico documentado no sangue. Não em 1 ou 2 pacientes, em todos. E seus autores concluíram que esse esgotamento é um mecanismo central na piora que ocorre após uma infecção grave. Dito de outra forma, não é que você se sinta mal porque está fraco. É que o seu sistema de defesa antioxidante está zerado. E sem ele, a inflamação não se resolve, as células não se reparam e o dano oxidativo continua agindo mesmo depois que a infecção já desapareceu. Interessante, não é? Mas não termina aí. Agora vem a terceira frente. Você mesmo. Microbioma destruído. O intestino humano abriga aproximadamente 3,8 trilhões de micro-organismos do gênero B. É um ecossistema completo, mais complexo que uma floresta tropical, que regula tudo, desde o sistema imunológico até o humor. E falando nisso, é importante saber que os antibióticos de amplo espectro não são atiradores de elite. Como eu te disse, eles são verdadeiras bombas de demolição. Destroem tanto as bactérias patogênicas quanto todo o resto. Certo? Pensa em um jardim onde, durante anos, você tivesse flores, árvores frutíferas, ervas aromáticas, insetos benéficos. Todo um ecossistema em equilíbrio. E de repente chega alguém para matar uma praga,
vai lá e pulveriza tudo. A praga desaparece, mas o jardim fica devastado. Pois é, isso que acontece com o seu microbioma depois de um tratamento com antibióticos. Mas as consequências não são só digestivas. Acontece que 70% das células imunológicas do corpo vivem no intestino. A parede intestinal abriga a maior concentração de tecido imune do organismo. E esse tecido precisa de um microbioma equilibrado para funcionar bem. Sem ele, a resposta imune fica desajeitada, lenta e propensa a reagir de forma desproporcional ou insuficiente. Isso também significa que você terá uma inflamação de baixo grau que se instala e não vai embora. Porque o microbioma saudável produz moléculas que ativam a fase de resolução da inflamação. Sem essas bactérias, a inflamação não recebe o sinal para parar e, por isso, não para. E não é que o corpo esteja combatendo algo, é que ele não sabe que pode parar de combater. Além disso, significa que a absorção de nutrientes fica comprometida, porque o intestino danificado não extrai bem os nutrientes do que você come. E isso tem uma consequência direta. Os suplementos que você tomar para se recuperar vão funcionar só pela metade. Mas o que acontece com você não termina aqui. Existe mais uma coisa que quase ninguém costuma relacionar com os antibióticos: suas alterações de humor. O intestino produz aproximadamente 90% da serotonina do corpo. Não é o cérebro que produz, é o intestino. E quando o ecossistema intestinal está destruído, essa produção fica desregulada. Portanto, não é que você esteja triste porque está doente. É que seu intestino perdeu temporariamente a capacidade de produzir a molécula que regula o humor, o sono e a sensação de bem-estar. E, por fim, é importante notar que um microbioma completamente destruído não dói, não costuma causar febre e, infelizmente, não aparece em nenhum tipo de exame de sangue de rotina convencional. E agora você vai ver, é bem provável que algum médico responsável, depois do tratamento com antibióticos, tenha te orientado a tomar probióticos e até receitado algum. Acontece que, em 2018, uma equipe do Instituto Weizmann de Israel publicou na revista Cell algo que mudou a forma de entender esse problema. Eles compararam 3 grupos após um tratamento com antibióticos: os que tomavam probióticos padrão, os que não tomavam nada e os que faziam um transplante do próprio microbioma anterior ao uso do antibiótico. E eles obtiveram um resultado inesperado. O grupo que tomou probióticos demorou mais para recuperar seu microbioma nativo do que o grupo que não tomou nada. Por quê? As cepas do suplemento colonizavam temporariamente o intestino e impediam que as bactérias nativas voltassem ao seu lugar. E o terceiro grupo, o do transplante do próprio microbioma, foi o que se recuperou melhor e mais rápido. Eles congelaram uma amostra de fezes antes de começar o tratamento com antibiótico e a reintroduziram depois. E o que aconteceu? O microbioma reconheceu suas próprias bactérias e as reintegrou com eficiência. E essa, por mais estranha que pareça, é uma alternativa que existe hoje, embora não seja oferecida de forma padrão. E nesse mesmo ano, Albert Paleja e sua equipe da Universidade de Copenhague publicaram na Nature Microbiology algo ainda mais revelador. Eles acompanharam 12 adultos saudáveis durante 6 meses após um tratamento com antibióticos. E em 1 mês e meio, o microbioma deles parecia recuperado. Mas, após 6 meses, descobriram que 9 espécies bacterianas comuns ainda não eram detectadas. As Bifidobacterium, que regulam a inflamação intestinal e produzem vitaminas do complexo B.
e os produtores de butirato, que são o combustível preferido das células do cólon e que protegem a barreira intestinal. Quando essas bactérias desaparecem, a barreira se enfraquece e o que deveria ficar dentro do tubo digestivo começa a vazar para a corrente sanguínea. O sistema imunológico detecta isso e responde com uma inflamação sistêmica, que já não tem um foco local. Ela toma o corpo inteiro como cenário. O microbioma pode parecer recuperado, os exames podem indicar que está tudo bem. E, no entanto, o jardim tem 9 espécies ausentes que ninguém vai sentir falta até que as consequências apareçam meses ou anos depois. E agora chegamos ao quarto, o endotélio. E esse é o menos conhecido e possivelmente o mais importante a longo prazo. O endotélio é o revestimento interno de todos os seus vasos sanguíneos. É uma camada de células tão fina que, se você a estendesse, ocuparia a superfície de vários campos de futebol, e é muito mais do que um cano passivo. Regula a inflamação, controla a pressão, gerencia a passagem de nutrientes para os tecidos e produz moléculas que mantêm o sangue fluindo sem coágulos. Uma infecção grave submete o endotélio a um intenso estresse inflamatório. E um endotélio danificado não se regula bem, permitindo mais inflamação, o que envelhece os vasos prematuramente. É por isso. Mas espere, é por isso que não, mas há algo mais. Algo que a ciência acaba de documentar e que muda a forma como entendemos o que acontece ao endotélio após uma infecção. Ramon Bossard Ramos e Catherine McNamara, do Albany Medical College de Nova York, publicaram em 2025 no American Journal of Psychology um mecanismo que ninguém havia documentado. As células endoteliais, na verdade, retêm memória inflamatória. Uma infecção grave reprograma seu DNA de forma duradoura. Ou seja, depois da infecção, elas não voltam exatamente a ser como eram antes. Elas ficam epigeneticamente preparadas para reagir de forma exagerada a qualquer novo estímulo inflamatório. Ou seja, o endotélio aprende a inflamar, e esse aprendizado persiste muito tempo depois que a infecção desapareceu. Os autores concluíram que esse mecanismo poderia explicar por que sobreviventes de infecções graves têm maior risco de infecções secundárias e disfunção vascular crônica, mesmo quando clinicamente parecem recuperados. Traduzindo para a sua vida, você pode ter terminado o antibiótico, pode ter os exames limpos, pode se sentir bem e, mesmo assim, carregar dentro de si um pavio aceso. Um sistema vascular que aprendeu a inflamar e que agora faz isso por qualquer motivo. E não porque você esteja doente, mas porque ninguém te ajudou a apagar o que a infecção deixou marcado. Pois bem, esses são os 4 pontos principais. E, como eu te disse, nenhum deles é visível em um exame padrão. Nenhum está coberto por um protocolo padrão de acompanhamento após o antibiótico e nenhum deles é um problema leve. Essa é a notícia preocupante. E qual é a notícia tranquilizadora? É que você pode agir sobre todos os 4, mas o primeiro passo não é começar a tomar suplementos. O primeiro passo é entender o que precisa ser feito e em que ordem. Nos próximos minutos vou te contar exatamente como. Por enquanto, você já sabe o que está acontecendo dentro de você, e esse era o primeiro passo. Agora, vamos falar sobre o que você pode fazer. E aqui vai uma coisa. O que vou te passar agora não é um protocolo que li em um livro, nem que foi prescrito por algum médico. É algo que eu mesmo construí depois da minha operação, peça por peça, pesquisando cada elemento e buscando a evidência por trás de cada decisão. E te conto isso porque acredito que entender o mecanismo muda tudo.
Não é a mesma coisa tomar algo só porque te recomendaram, do que tomar porque você entende exatamente o que precisa e o que aquilo que vai tomar vai fazer dentro de você. Mas antes de começar, um aviso: o que você vai conhecer agora é um protocolo extenso. Pegue papel e caneta se te interessar. Embora, bom, vou te passar isso em um post assim que o site estiver pronto. Que, aliás, aproveito para te avisar que você pode se inscrever nele para receber os artigos que eu escrever. Mas vamos começar com o protocolo. Vou começar pela parte mais curiosa. Quando comecei com o que foi o primeiro elemento, o IP, em poucas horas comecei a notar inflamação na pele, nos pulsos, nos ombros e nos joelhos. Péssimo começo, se deve pensar, mas não. Veja, o IPA é um quelante natural, o que significa que é uma molécula que se liga aos metais no sangue e os elimina do corpo. E essa molécula é produzida pelo corpo e encontrada em alimentos ricos em fibras, como cereais integrais ou leguminosas. É como um imã que recolhe limalhas de ferro do chão. Útil. Mas se o corpo não está pronto para eliminar o que o quelante mobiliza, o metal se redistribui antes de sair. E isso tem consequências. E no meu caso, além disso, já que eu estava tomando uma dose extra, a verdade é que era previsível. O quelante fez seu trabalho, mobilizou metais, mas o corpo começou a me mostrar que ainda não estava pronto para eliminar. Parei, esperei e reintroduzi mais devagar. E te conto isso porque esse é o aviso mais importante de tudo que vem a seguir. Cada corpo é diferente, você não é igual a mim, ou ao contrário, eu não sou igual a você. Se você decidir explorar alguma dessas coisas que vou te contar, faz uma de cada vez. Teste, observe e, se algo te causar uma reação, pare. E não porque seja perigoso, mas porque seu corpo está te dizendo que a ordem ou o ritmo não são os corretos para você nesse momento. E mais uma coisa antes de entrar no assunto: nada do que você vai conhecer a seguir é um medicamento. Não estou te propondo nenhuma química estranha. São moléculas que o corpo reconhece porque sempre as conheceu. Ele mesmo as fabrica, as recebe através da alimentação, as usou durante toda a sua evolução. E o que eu faço é oferecê-las em maior quantidade em um momento em que ele mais precisa. Só isso. Mas essa segurança não deve ser comprometida pela pressa. Onde cada vez, com calma, ouvindo. E dito isso, vamos ao processo. Primeiro, neutralizar o dano ativo. Antes de reconstruir qualquer coisa, antes de adicionar qualquer coisa ao corpo, é preciso resolver um problema urgente. Durante uma infecção grave ou uma cirurgia com grande perda de sangue, é comum receber ferro intravenoso para compensar a anemia. E foi o que aconteceu comigo. Era necessário e foi um salva-vidas. Mas o ferro livre no sangue, quando ultrapassa certo nível, se torna um dos geradores de radicais livres mais agressivos que existem. No meu caso, a ferritina chegou a mais de 600 e o limite superior normal em homens é em torno de 150. Os médicos me salvaram com ferro, mas depois eu tive que me proteger do ferro que me deram para me salvar. Qual é a ferramenta? Hexafosfatodiinositol, uma molécula que o próprio corpo produz naturalmente e que possui uma afinidade extraordinária pelo ferro livre. Como expliquei, ele se liga a ele, o neutraliza e facilita a sua eliminação. Uma revisão publicada na revista Molecules em 2020 confirmou o mecanismo com precisão. O IP se liga ao ferro livre circulante, previne a geração de radicais hidroxila e suprime a peroxidação lipídica.
Falando de forma simples, ele neutraliza o ferro antes que ele queime tudo, tecidos de dentro para fora. E o IP não é apenas um quelante de ferro. Ele também tem atividade antioxidante própria e suporte documentado ao sistema imunológico. Portanto, essa era a primeira peça. Antes de reconstruir, é preciso neutralizar o que está causando dano ativo. Deve ser tomado em jejum, 2 horas antes do café da manhã, para não competir com os minerais da dieta. E foi esse que me causou a reação de que te falei há pouco. O quelante mobilizou metais que o corpo não estava preparado para eliminar. Bem, eu parei e pronto. Segundo, devolver energia às mitocôndrias. 60 dias depois de sair do hospital, fiz um exame de sangue. A ferritina tinha caído de 600 para 250, ainda acima do intervalo ideal, mas a tendência era clara. Portanto, o ferro era preocupante, mas não alarmante. A primeira frente estava cedendo. Logo depois vem a energia. E é aqui que muita gente se perde depois de uma infecção grave. Elas se sentem razoavelmente bem por fora, mas não têm força. O cansaço, elas não sabem de onde vem. Acordam cansadas, no meio da tarde ficam esgotadas e não entendem o porquê. Pois bem, a resposta está nas mitocôndrias. E essas são as exatas mesmas usinas geradoras de energia que o antibiótico acabou danificando seriamente e que agora precisam ser completamente recuperadas e restauradas. Existem 2 moléculas com comprovação científica documentada e que funcionam de maneira diferente e também complementar. Elas são como 2 operários com ferramentas diferentes trabalhando no mesmo prédio. A primeira é o ubiquinol, e seu trabalho é basicamente transportar elétrons dentro da mitocôndria. Pense em uma linha de montagem onde é um operário cuja única função é passar as peças de uma estação para a próxima. Se esse operário faltar, a linha para, e não porque as máquinas estejam quebradas, mas porque o fluxo é interrompido. O ubiquinol é esse operário que mantém a linha funcionando. Sem ele, a mitocôndria não consegue converter o combustível em energia utilizável. Isso mesmo, que todo o resto esteja funcionando. O nome genérico dessa molécula é coenzima Q. Você pode encontrá-la de 2 formas: ubiquinona, que é a forma oxidada, e ubiquinol, que é a forma reduzida. A ubiquinona é a que está presente na maioria dos suplementos de farmácia, mas, para que o corpo possa usá-la, primeiro precisa convertê-la, e esse processo exige energia e enzimas. E em um corpo que acabou de passar por uma infecção grave, com as mitocôndrias danificadas e os recursos no limite, essa conversão é lenta e ineficiente. Porém, o ubiquinol já vem convertido. Ele entra direto no trabalho, sem etapas anteriores. A diferença é evidente. Isso é como dar para alguém exausto os ingredientes para cozinhar ou entregar o prato pronto. E além disso, é preciso levar em conta que, a partir dos 40 anos, o corpo produz cada vez menos coenzima Q. E não só isso, depois de uma infecção grave, os níveis caem ainda mais. O que significa que a usina de energia, que já trabalhava abaixo da sua capacidade, agora funciona ainda mais devagar. Frederick Crane, o bioquímico que descobriu a coenzima Q em 1957, dedicou 4 décadas a estudar exatamente o que acontece quando esses níveis caem. Em 2001, ele publicou uma revisão definitiva no Journal of the American College of Nutrition, e sua conclusão foi: sem o biquinol suficiente, a mitocôndria não consegue fazer seu trabalho. Não importa o quanto você durma, não importa o quanto você coma,
a energia não chega. E é isso que explica a sua fadiga quando ela aparece. O segundo é o PQQQ, pirroloquinolina quinona. Mas você não precisa lembrar desse nome. O que você realmente precisa saber é que ele faz algo completamente diferente do biquinol. O biquinol melhora as mitocôndrias que você já tem. O PQQ, por outro lado, cria novas mitocôndrias, ou seja, não repara, constrói e faz isso do zero. É a diferença entre reformar um prédio antigo e construir um novo no terreno ao lado. Em 2020, Patrick Juan e sua equipe publicaram no Journal of the American College of Nutrition um estudo com pessoas tomando 20 miligramas diários de PQQ durante 8 semanas. O resultado foi um aumento mensurável e documentado dos marcadores de biogênese mitocondrial no sangue e uma melhora real na capacidade do corpo de usar o oxigênio. Os marcadores de biogênese mitocondrial são os sinais moleculares que o corpo ativa quando está fabricando novas mitocôndrias. Quando esses marcadores aumentam, o corpo está construindo. E agora você vai ver. Anteriormente, em 2013, a equipe de Robert Hooker, na Universidade da Califórnia, Davis, publicou no Journal of Nutritional Biochemistry o primeiro estudo que conectou os efeitos do PQQ em animais com efeitos equivalentes em humanos e demonstrou redução da inflamação e mudanças metabólicas consistentes com uma melhor função mitocondrial. Como você deve ter percebido, acabei de falar sobre diferentes equipes publicando em revistas diferentes e com o mesmo resultado. E lembre-se, nada disso que acabei de lhe dizer se reflete na sua análise. Terceiro, neutralizar o estresse oxidativo. Você já sabe o que aconteceu com a glutationa. Eu acabei de te dizer. Tá vazio. E a questão agora é como recarregá-lo. E é aqui que quase todo mundo comete o primeiro erro. Tomam glutationa diretamente em cápsula e isso, na verdade, não funciona. A molécula é grande demais e se degrada no trato digestivo antes de chegar onde precisa. É como tentar entregar um pacote frágil sem embalagem. Chega quebrado. A solução inteligente é dar ao corpo os materiais de que ele precisa para que ele mesmo produza. E quais são esses materiais? NAC, glicina, selênio e vitaminas do complexo B. E dar esses materiais não é suplementar de fora, é ativar uma fábrica interna que está parada ou quase parada. O estudo de Shekhar apontou explicitamente que a estratégia mais eficaz não é suplementar glutationa diretamente, mas sim fornecer os precursores que o corpo precisa para sintetizá-la, e não porque seja mais barato, mas porque funciona melhor. Pensa nisso como a diferença entre comprar pão de alguém e dar farinha, fermento, água e sal. O pão comprado chega pela metade porque o entregador come metade no caminho. E, no entanto, o pão que você faz com bons ingredientes é exatamente o que eles precisam. E junto com os precursores da glutationa, eu adicionei a lecitina, de girassol. Você já sabe o que é a membrana celular e o que ela faz. Pois bem, a lecitina é a fonte mais rica de fosfatidilcolina, que é o fosfolipídio mais abundante nessa membrana. Quando as células ficam sob agressão por semanas, suas membranas acabam danificadas. E uma célula com a membrana deteriorada não absorve bem os nutrientes, não elimina bem os resíduos e não se comunica corretamente. E nós não queremos uma célula doente. A lecitina fornece exatamente o material que o corpo precisa para reconstruir essas membranas de dentro para fora.
E não é nem um antioxidante, nem um quelante. É material de construção celular puro. E o corpo a reconhece porque sempre a utilizou. Quarto, proteger e regenerar o fígado. O fígado carregou todo o peso durante a infecção e o tratamento. É o órgão que filtra, que desintoxica, que processa os medicamentos e que gerencia os resíduos do combate imunológico. Depois de semanas de antibiótico intensivo, o que ele precisa é de um apoio ativo. Pensa nisso como o departamento de limpeza de um hotel depois de uma convenção com 5.000 pessoas. Trabalhou sem descanso e, quando o hotel volta ao normal, ninguém agradece. Simplesmente esperam que continue funcionando. Pois o corpo faz o mesmo com o fígado. A silimarina, extraída do cardo mariano, é o composto com mais evidência científica para a proteção das células hepáticas. E uma revisão sistemática publicada em 2023 no PubMed, seguindo as diretrizes Prisma, analisou 1.707 artigos publicados, e desses, 29 ensaios clínicos randomizados cumpriram os critérios de inclusão, com quase 4.000 participantes. Em quase 2/3 dos estudos, a silimarina havia reduzido os marcadores de dano hepático no sangue. Ou seja, 3 décadas de ensaios clínicos apontavam para o mesmo resultado. Mas a silimarina age melhor quando está acompanhada. A alcachofra, por um lado, estimula a produção de bile, que é o veículo que o fígado usa para eliminar toxinas. E um ensaio clínico randomizado duplo cego, com 60 pacientes, confirmou melhora nas enzimas hepáticas em comparação ao placebo. E a cúrcuma, por outro lado, em alta concentração de curcuminoides, atua sobre a inflamação hepática de dentro para fora. Um ensaio controlado de 12 meses documentou que houve melhora na esteatose, que é o acúmulo de gordura dentro das células do fígado, e nos marcadores inflamatórios em pacientes com dano hepático estabelecido. Por outro lado, temos o dente de leão e a hesperidina, que também ajudam, mas têm um perfil de evidência diferente. Os estudos em modelos animais com esses elementos são promissores, e seu uso tradicional como drenadores hepáticos está bem documentado historicamente. Mas os ensaios clínicos em humanos ainda são insuficientes. Eu os incluo porque o mecanismo faz sentido e o risco é mínimo. Mas deixo claro para você, aqui a ciência ainda está construindo seu caso. Portanto, são ativos com 5 mecanismos distintos e todos miram o mesmo órgano por ângulos diferentes. Eles não se sobrepõem e se complementam. Com isso, chegamos ao quinto: reconstruir o microbioma. O jardim devastado. E esse é um ponto-chave. A medicina convencional não tem um protocolo padrão para a reconstrução do microbioma após um tratamento com antibióticos. E se você perguntar ao seu médico, na melhor das hipóteses, ele vai te recomendar um probiótico genérico de farmácia. Mas você já sabe o que a ciência diz sobre isso. A reconstrução de verdade precisa de estratégia e tempo. O kefir fornece lactobacilos vivos em quantidade e diversidade que nenhum suplemento em cápsula consegue igualar. O chucrute amplia essa diversidade com cepas diferentes que o kefir não tem. E esses são os 2 pilares entre os fermentados. E eles te oferecem diversidade microbiana viva, direta e sem intermediários. Além disso, eu incluí ômega 3, que nutre a mucosa intestinal e reduz a inflamação do revestimento que foi danificado pelo antibiótico. E tem uma coisa que é fundamental. Sem uma mucosa saudável,
As bactérias que você consegue trazer de volta não têm onde se instalar. O próximo passo, depois que você renovou e recuperou as bases, são os prebióticos. Lembra do jardim devastado? Pois é, você pode replantá-lo. Mas aqui se aplica um princípio que qualquer jardineiro conhece. Sem terra fértil, as sementes não pegam. E os prebióticos são essa terra. Eles não são as bactérias. Eles são o alimento das bactérias, a fibra que as alimenta, que as mantém vivas e que permite que elas façam algo que pouquíssima gente sabe que elas fazem: fabricar. As bactérias do cólon, quando fermentam a fibra, produzem um ácido graxo chamado butirato, e você não conhece porque ninguém te explicou, mas seu intestino conhece perfeitamente. É o ácido graxo de cadeia curta que as bactérias do cólon produzem quando fermentam essa fibra, e é o combustível preferido delas. As células que revestem o cólon se alimentam dele para se manterem íntegras, para se selarem e para impedir que o que deve ficar dentro escape para onde não deve. Quando essas bactérias produtoras de butirato desaparecem, e são exatamente essas que o estudo de Palé já mostrou que continuavam ausentes 6 meses após o uso do antibiótico, o cólon começa a perder integridade. De dentro para fora, em silêncio, sem dor, sem febre e sem aparecer em nenhum exame, os prebióticos são a forma de trazê-las de volta. E existem duas famílias principais. A primeira, a inulina e os fruto-oligosacarídeos, estão presentes no alho poró, na banana verde e na aveia. E a segunda, o amido resistente, que é um dos prebióticos mais potentes que existem e que se forma de maneira natural, por exemplo, quando você cozinha batatas ou arroz e os deixa esfriar por 12 horas. E entenda que isso não é um suplemento. Isso é química básica que você cria na sua geladeira. Porque ao esfriar, o amido muda sua estrutura e assim chega intacto ao cólon, onde as bactérias o fermentam e produzem exatamente aquele butirato que as células intestinais precisam para funcionar. Olha só como é fácil e como é eficaz. Além disso, tem o jejum de 12 horas, que não é uma moda, é pura fisiologia. Acontece que o intestino tem seu próprio sistema de limpeza, chamado de complexo motor migratório, ou CMM, e só é ativado na ausência de alimento. São ondas de contração que percorrem o intestino delugado a cada 90 minutos durante o jejum, varrendo resíduos e bactérias fora do lugar. É como se fosse uma equipe de limpeza, mas que só trabalha quando o local está fechado, e toda vez que você come, interrompe o ciclo. A relação entre o complexo motor migratório e o microbioma é de mão dupla. O CMM controla onde as bactérias se instalam, e as bactérias influenciam como o CMM funciona. Quando o microbioma está destruído, o CMM funciona pior, e quando o CMM funciona mal, as bactérias que vão chegando se instalam de forma caótica. O jejum quebra esse círculo vicioso, 12 ou 16 horas, pois os estudos mostram que estender o jejum para 16 horas melhora ainda mais a diversidade do microbioma. Mas 12 horas é o mínimo funcional para completar vários ciclos de limpeza. Comece por aí. Sexto, controlar a inflamação endotelial. Você já sabe que o endotélio retém memória inflamatória. A grande questão que surge agora é se todo esse processo pode ser revertido de alguma forma. E a resposta curta é que sim, mas isso certamente requer o uso de ferramentas muito específicas e avançadas. A primeira é a quercetina, um bioflavonoide presente em vários alimentos, com concentrações muito diferentes dependendo da fonte. A maior concentração por peso está nas alcaparras, e você também encontra em frutas e em verduras de consumo comum,
como a cebola. A cebola roxa, que lidera com folga em relação à cebola branca, seguida pela maçã com casca, os mirtilos, o kale e o chá verde. Na maçã, praticamente toda a quercetina está na casca. Sem casca, não há quercetina. E sua função é, primeiro, bloquear o sinal molecular que mantém ativada a memória inflamatória do endotélio. E segundo, estabiliza as células imunes, que liberam histamina. E essas células, para que você possa entender e colocar na sua cabeça no lugar certo, são as responsáveis por você reagir em determinadas ocasiões de forma exagerada a estímulos que antes você tolerava sem problema. Um estudo publicado na Inflammation Research documentou exatamente esse mecanismo em células de mastócitos humanos. E tem um problema: ela é mal absorvida. Na sua forma padrão, a maior parte é degradada no trato digestivo antes de chegar ao sangue. Isso é como tentar regar um jardim com uma mangueira cheia de furos. A água sai, mas não chega ao destino. A solução aqui é uni-la a fosfolipídios. E os fosfolipídios são as mesmas moléculas que formam as membranas das suas células. O corpo a reconhece, e quando a quercetina está ligada a elas, as células a aceitam com muito mais facilidade. Essa forma é chamada de quercetina fitossoma, e sua absorção é de 3 a 4 vezes maior do que a quercetina padrão em pó. Se você for suplementar, essa é a única forma que faz sentido. A segunda ferramenta é o sulforafano. E isso é um composto natural que se encontra nos vegetais da família das crucíferas. O brócolis, a couve-flor e os brotos de bruxelas. São alimentos que provavelmente você tem em casa ou encontra em qualquer feira. Mas aqui tem uma pegadinha na qual quase todo mundo cai. E eu preciso te contar antes que você vá comprar qualquer coisa. O sulforafano não existe como tal no brócolis. O que existe é o seu precursor, a glucorafanina. Para se transformar em sulforafano ativo, é necessária uma enzima chamada mirosinase, e essa enzima também está presente no brócolis, mas o calor a destrói. 10 minutos de cozimento a 70 graus eliminam 95% da sua atividade. Portanto, o brócolis cozido não produz sulforafano útil. A solução são os brotos. Os brotos de brócolis, com 3 a 5 dias de vida, concentram entre 10 e 100 vezes mais glucorafanina do que o brócolis maduro e são consumidos crus, o que faz com que a mirosinase chegue intacta. Jed Fage e sua equipe da Johns Hopkins School of Medicine confirmaram isso em um estudo publicado na PLOS. Os brotos frescos produzem entre 3 e 4 vezes mais sulforafano biodisponível do que os suplementos padrão sem mirosinase ativa. Se você prefere o suplemento em cápsula, procure um que contenha glucorafanina mais mirosinase ativa na mesma fórmula. Sem mirosinase, você está comprando o precursor sem a chave que o ativa. E se você cozinha brócolis, adicione pelo menos meia colher de chá de mostarda em pó, porque a mostarda contém mirosinase ativa e recupera parte da conversão que o calor destruiu. E o que o sulforafano faz quando chega ao seu corpo? Ele ativa a via NRF, que é o interruptor mestre da defesa antioxidante celular e é o que tem evidências de reverter a reprogramação epigenética que a infecção deixou registrada no endotélio. Não apenas atenuar, mas reescrever. A quercetina age no presente e o sulforafano trabalha a longo prazo. Os dois atacam o mesmo problema, mas de ângulos diferentes. E agora chegamos ao sétimo: cobrir os déficits básicos. E aqui, não subestime este passo só porque é o último. Porque o que vem agora não é um detalhe decorativo, é a base. Sem isso, por mais surpreendente que pareça, mesmo eu contando só no final,
Tudo que foi dito antes é construído sobre areia. O magnésio participa de mais de 300 reações bioquímicas. É o mineral que o corpo consome primeiro, sob pressão extrema. E quando acaba, não aparece em nenhum exame de sangue. E sabe por quê? Pois é, aqui vai mais uma surpresa para você. O corpo retira ele dos ossos para manter os níveis no sangue dentro do intervalo normal, e tanto você quanto seu médico. O exame de sangue diz que está tudo bem, mas são os ossos que sabem a verdade. E você percebe isso em um cansaço que não passa, em cãibras noturnas e na sensação de que algo não está certo, mesmo que os números estejam normais. Depois vem a vitamina D3, que não é só a vitamina do sol, é um hormônio que regula mais de 2.000 genes relacionados ao sistema imunológico. Sem ela, a resposta imunológica fica desajeitada e a inflamação não se resolve. E ela sempre vem acompanhada da K2, que é quem direciona o cálcio para os ossos e o afasta das artérias. Elas são uma dupla e separá-las é um erro. Além dessas, tem o zinco, que é cofator de centenas de enzimas. É indispensável para a cicatrização, para sintetizar proteínas e faz com que o sistema imunológico funcione com precisão. Tem uma pegadinha. O zinco, em doses altas e consumido por um tempo prolongado, compete com o cobre pela absorção, e o cobre é igualmente essencial para os glóbulos vermelhos, o tecido conjuntivo e o sistema nervoso. E nisso, é importante saber que a proporção correta é aproximadamente 10 partes de zinco para uma de cobre. Podem? Portanto, tomar zinco isoladamente é como reforçar uma parede enquanto enfraquece a parede ao lado. 20 miligramas de zinco. É necessário suplementar a dieta com 2 miligramas de cobre. É isso que eu faço. E, finalmente, chego àquela que você provavelmente menos espera nesta lista. Cominho preto, Nigella sativa. É uma planta que já foi objeto de mais de 1.000 estudos publicados no Ocidente. Quase ninguém conhece e que, no Oriente, é usada como remédio há 2.000 anos. Em 2016, uma equipe de pesquisadores iranianos publicou na revista Avicenna Journal of Phytomedicine um ensaio clínico randomizado, duplo cego, com 42 pacientes. Randomizado significa que os grupos são definidos por sorteio. E duplo cego quer dizer que nem o médico nem o paciente sabem quem está tomando o produto real e quem está tomando placebo. O que eles medem, portanto, é o efeito real da molécula e não o poder da mente. Metade tomou óleo de nigella sativa durante 8 semanas. A outra metade tomou um placebo, idêntico. E o grupo do cominho preto mostrou um aumento significativo de ILDs, que é o sinal químico que o corpo envia para avisar a inflamação que ela já cumpriu sua função e pode parar. É como o chefe de obra que aparece no final do expediente e diz: "Bom trabalho, recolham as ferramentas e vão para casa." Sem esse sinal, os operários continuam trabalhando, mesmo que já não haja mais nada para construir. E veja, também houve uma redução documentada dos marcadores de dano oxidativo no sangue. Se você for usar, procura óleo prensado a frio. Esse é o que eu uso. Porque o calor degrada a timoquinona, que é a principal responsável. Pelos efeitos documentados, e sua cor deve ser escura, o cheiro intenso, o sabor amargo e levemente picante. Se não tiver cheiro de nada, não serve. E na verdade, isso não é uma tradição oriental. Isso é ciência com 2.000 anos de vantagem. Bom, agora você já tem o quadro completo. Não são 14 coisas aleatórias,
São 3 grupos com uma função clara. O primeiro grupo repara a estrutura IP6, ubiquinol, PQQ, os propulsores do glutationa e a lecitina. Todos eles têm como objetivo neutralizar o dano e restaurar a capacidade energética e estrutural de cada célula. O segundo grupo controla a inflamação, quercetina, sulforafano, o complexo hepático, o ômega 3 e o cominho preto, e cada um com um mecanismo diferente, todos mirando o mesmo objetivo. E o terceiro grupo sustenta a base, magnésio, zinco, cobre e vitamina D3 e K2. Sem eles, como eu já te disse, todo o resto é como construir sobre areia. Mas ainda falta uma coisa: analisar com você a ordem no tempo, porque o protocolo não é introduzido tudo de uma vez. As fases importam. Nas primeiras semanas em casa, primeiro o IP6 para neutralizar o dano ativo. Segundo, o suporte hepático, porque o fígado precisa de apoio antes de processar qualquer outra coisa. Terceiro, o suporte mitocondrial, o biquinol e PQQ, e, em paralelo, corrigir as deficiências. Base de D3, K2, zinco com seu cobre e magnésio. No primeiro mês, o glutationa e seus precursores. Não antes, porque nas primeiras semanas o sistema está ocupado demais com outras urgências. E a reconstrução do microbioma. Sério? Kefir, chucrute, ômega 3, prebióticos e, quando puder, jejum. A partir do segundo mês, movimento com intensidade de verdade. E é aí que os pilares deixam de ser sobrevivência e passam a ser construção. Porque a recuperação não é uma linha reta para cima. É uma linha que vai ter suas curvas, mas que, vista de longe o suficiente, deve apontar para a direção certa. Veja, no meu caso, houve dias em que eu não via progresso e, na verdade, houve alguns dias em que precisei parar porque meu corpo reclamava. Também houve dias em que a fadiga voltava sem motivo aparente. E esses dias existem em qualquer recuperação séria. Eles não são um sinal de que algo está errado. São um sinal de que o corpo está reorganizando recursos em um nível que ainda não é visível de fora. E nisso, o segredo não é não ter dias ruins. O segredo é saber interpretá-los. E com isso eu terminei. E você já conhece o protocolo que estou seguindo. Uma última coisa antes de continuar. Recentemente, um médico me disse algo que eu não esqueci. Estamos cansados nos hospitais, ele me disse, de receber pessoas que se autodiagnosticam e às vezes até precisamos amputar algum órgão para salvar a vida delas. Ele tinha razão e fico feliz que tenha me dito isso, mas o que eu descrevi aqui para você não são medicamentos, não são fármacos de síntese química. São moléculas que o corpo já conhece e que, em muitos casos, ele mesmo fabrica. A ubiquinol está em cada célula do seu corpo. O glutationa é produzido pelo seu fígado. O magnésio está na água e nos vegetais. O zinco está na carne e nas oleaginosas. A PQQ está no kiwi e na salsa. Uma automedicação irresponsável é tomar antibióticos sem receita, ou interromper um tratamento prescrito, ou se autodiagnosticar com uma doença grave. Isso é outra coisa. Isso sobre o que falei hoje é recuperação ativa, com ferramentas que o corpo reconhece, com critério e acompanhamento médico paralelo. É ter a responsabilidade de entender o que você está tomando e por quê. E te convido a descobrir isso. E mais uma coisa, quase tudo o que você acabou de ouvir vem em um pote, ou em uma cápsula, ou em um frasco de óleo. Mas tem algo que não vem em nenhum pote.
E sem isso, tudo o que falei antes funciona só pela metade, ou nem funciona. Neste canal, já faz um tempo que venho falando sobre 5 intervenções que não são suplementos nem medicamentos e que não custam dinheiro. E hoje quero te contar algo que talvez eu nunca tenha explicado com tanta clareza. Em uma recuperação, depois de uma infecção ou após um tratamento com antibióticos, essas 5 intervenções não são opcionais. Elas não são um complemento, são o terreno sobre o qual todo o resto se apoia. Você pode adubar a terra o quanto quiser, mas se a terra estiver seca, compactada e sem luz, nada cresce. E sob essa perspectiva mais global, os suplementos são o adubo e os pilares são a terra. O primeiro, a luz solar da manhã. Quando eu estava internado, eu saía para o terraço do hospital assim que eu podia. As enfermeiras me olhavam com uma mistura de ternura e ceticismo e me perguntavam: por que você sai se está frio? É para dizer ao meu corpo que ele ainda está vivo e que o dia começou. E não pense que elas me entendiam muito bem. A luz solar do começo do dia tem um efeito direto sobre o sistema circadiano. Ela diz ao organismo: que horas são? E um corpo que sabe biologicamente que horas são é um corpo que pode organizar seus processos de reparação no momento certo. A cicatrização, a síntese de proteínas, a regulação do cortisol, a produção de melatonina à noite. E tudo depende de o seu relógio biológico estar bem ajustado. Um corpo hospitalizado perde isso. Esse relógio facilmente fica submetido à luz artificial constante, horários alterados e um estresse permanente. Sair para aquela varanda toda manhã era literalmente reajustar o relógio. O segundo, o earthing. E eu sei o que você está pensando, que isso soa como algo que alguém com flores no cabelo e cristais no bolso diria, tipo um hippie. Pois não, é. Me escuta um instante. A Terra tem uma carga elétrica negativa, constante. Seu corpo, inflamado e carregado de radicais livres, tem um excesso de carga positiva. Quando você coloca os pés descalços na grama, na areia ou no solo natural, ocorre uma troca de elétrons. Os elétrons livres da Terra entram no seu corpo e neutralizam os radicais livres, exatamente como faria um antioxidante. Em 2012, Chevalier, Sinatra e Oshman publicaram no Journal of Environmental and Public Health uma revisão de todos os estudos disponíveis sobre earthing. A conclusão deles foi que o contato direto com a Terra normaliza o perfil do cortisol ao longo do dia, reduz a dor e melhora a qualidade do sono de forma documentada. E um ano antes, Gali e Teplitz haviam publicado no Journal of Alternative and Complementary Medicine. Um estudo mediu os níveis de cortisol antes e depois de dormir conectado à Terra. O resultado foi uma normalização do ritmo circadiano do cortisol nos sujeitos conectados. O grupo de controle não apresentou mudanças. E em 2015, uma revisão publicada no Journal of Inflammation Research documentou o mecanismo com mais precisão. Os elétrons absorvidos através do contato com a Terra atuam como antioxidantes naturais, reduzindo a inflamação crônica desde a origem. Bioelétrico. Portanto, não chame isso de o que estou lhe dizendo. Uma alternativa seria chamar isso de biofísica. E quando voltei do hospital e pisei na grama descalça pela primeira vez, algo no meu sistema nervoso, ela relaxou como não sentia há semanas. Isso é óbvio. E é simples assim. A terceira é a água devidamente mineralizada. No hospital me perguntavam por que eu bebia água com sal marinho e limão, e eu explicava. Alguns até anotavam, mas não sei se adiantou de algo. Espero que sim. A água sozinha hidrata pouco,
A água com os minerais certos hidrata a nível celular, e uma célula bem hidratada, obrigado, bem hidratada é uma célula com voltagem, com capacidade de fazer seu trabalho. Gerald Pollack, que é um biofísico da Universidade de Washington, há décadas documenta algo que a fisiologia convencional demorou a aceitar: que a água dentro das células não se comporta como a água de um copo. Ela forma uma quarta fase, uma estrutura ordenada que atua como uma bateria biológica. E acontece que essa bateria precisa dos minerais certos para ser carregada. A hidratação não se resume apenas à quantidade de líquido, mas também à qualidade desse líquido e à capacidade da célula de utilizá-lo. Quarto, as gorduras certas. Os antibióticos não apenas eliminam o microbioma, como também danificam as membranas celulares. Cada célula do seu corpo é envolvida por uma membrana composta principalmente de lipídios. E essa membrana não é apenas uma parede. É uma interface inteligente que regula o que entra e o que sai, conduz sinais elétricos e permite a comunicação entre as células. É uma membrana construída com gorduras de qualidade, ou seja, ômega 3, gorduras saturadas de origem natural e óleos não processados. É uma membrana que funciona flexível, condutora e receptiva. Mas, no entanto, uma membrana construída com óleos vegetais refinados, como os de girassol, milho, soja ou canola, que lotam as prateleiras do supermercado e estão presentes em quase tudo que vem em embalagem, se transforma em uma membrana rígida, inflamada, que conduz bem a eletricidade celular e não se comunica corretamente. O que você come, literalmente, constrói suas células. Cada membrana que seu corpo fabrica hoje é feita do que você comeu nos últimos meses. E isso não é uma metáfora, é bioquímica comprovada. O movimento apropriado. E esse foi o mais difícil para mim e o que mais me ensinou sobre a diferença entre ouvir o corpo e forçar. Eu queria me movimentar, precisava me movimentar, mas durante quase 3 meses não me atrevi a fazer nada além de caminhar. Devagar, porque o externo demorou esse tempo para ficar bem fixado e, até que isso acontecesse, eu não risquei. Quando finalmente comecei a andar rápido, a trabalhar a parte inferior do corpo, a ampliar a capacidade pulmonar, o corpo respondeu com uma força que eu não esperava. Rápido, com vontade, como se estivesse esperando esse sinal. E a parte inferior do corpo é o maior reservatório de mitocôndrias do corpo. Quando você ativa, com intensidade suficiente, você envia um sinal para todo o organismo. O perigo passou. Podemos construir, e é um sinal que nenhum suplemento consegue imitar. E expirar com força ao caminhar. Tem outro efeito que pouquíssima gente conhece. É a principal via pela qual o corpo elimina gordura. Não é pelo suor e nem pela urina. O CO2 que você exala é isso que faz você eliminar gordura. E eu explico isso em um vídeo que publiquei recentemente. Caminhar com ritmo e respirar com intenção é literalmente queimar gordura enquanto reconstrói músculo e mitocôndrias ao mesmo tempo. Em conclusão, tive que passar por 3 meses de espera, mas valeu a pena cada dia dessa espera. E agora eu preciso parar por um momento porque tem algo que eu não vou conseguir justificar isso com nenhuma pesquisa, científica ou artigo publicado. E, no entanto, estou convencido de que isso é tão importante quanto qualquer parte do protocolo, ou talvez até mais. E me refiro a ter objetivos claros e, em especial, ter um senso de missão. Enquanto eu estava internado, eu continuei publicando, continuei pensando nos vídeos, continuei respondendo mensagens. E não porque eu fosse incapaz de desligar, mas porque eu precisava continuar sendo eu mesmo.
Eu precisava que a doença não me definisse. Eu precisava de um motivo para levantar da cama todo dia, diferente de simplesmente não morrer. E isso não é autoajuda psicológica. Isso tem biologia por trás. Quando você tem um propósito claro, quando todo dia de manhã você sabe por que está se levantando, o sistema nervoso funciona de outro jeito. O cortisol se regula. Enquanto em excesso ele destrói tecido, suprime o sistema imunológico e esgota as mitocôndrias, a variabilidade da frequência cardíaca melhora. E esse é um dos melhores indicadores de saúde do sistema nervoso autônomo. O sistema parasimpático, que é o da reparação e recuperação, ganha espaço em relação ao simpático, que é o da emergência permanente. Em poucas palavras, um corpo que sente que tem motivos para se recupera melhor. Viktor Frankl documentou isso nas condições mais extremas que um ser humano pode imaginar. Ele era um psiquiatra austríaco que sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas, incluindo Auschwitz. No caminho, ele perdeu a esposa, os pais e o irmão. E, em meio a esse horror, ele observou algo que mudou para sempre: a psicologia ocidental. Os prisioneiros que sobreviviam, grada, com mais frequência, não eram necessariamente os mais fortes. Fisicamente, eram aqueles que tinham um motivo, uma pessoa esperando por eles do lado de fora, um livro para terminar, uma missão pendente. E ele registrou isso em seu livro O Homem em Busca de Sentido, publicado em 1946, e resumiu tudo em uma frase que pegou emprestada de Nietzsche. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Décadas depois, um estudo clínico com pacientes com câncer de colo do útero mediu algo que Frank nunca pôde medir. Em Auschwitz, os níveis de cortisol no sangue. O grupo que recebeu logoterapia, que é a terapia baseada no sentido da vida desenvolvida por Frankl, apresentou uma redução significativa do cortisol em comparação ao grupo de controle após 6 semanas. Ou seja, ter uma missão, um sentido ou um propósito não só muda como você se sente, muda sua química. O corpo, mesmo nas condições mais extremas, luta mais quando tem um motivo para isso. Eu tenho 6 filhos e quero vê-los crescer, casar, ter seus próprios filhos. E isso não é uma abstração, é uma imagem concreta que o sistema nervoso entende perfeitamente. E também tem minha audiência, pessoas que confiam no que eu publico e que esperam pelo próximo vídeo. São 2 âncoras, as 2 são missões muito reais e as 2 muito necessárias. E as 2 me ajudam a me reconstruir. Mas o que importa não é que sejam as minhas. O que importa é que você tem as suas. E não te digo isso para que você busque uma audiência. Te digo para que identifique sua âncora, seja qual for, mas que seja para você. Pode ser uma pessoa, um projeto, um animal, um jardim, uma promessa que você fez a si mesmo em um momento em que tudo era incerto. Procura por ela. O que o corpo precisa para se recuperar não é só química ou suplementos. É também direção. Saber para onde está indo, sentir que o esforço de se recuperar serve para algo além de simplesmente levantar de manhã e estar presente. E antes de continuar, quero que você se faça uma pergunta. Se amanhã te dissessem que você tem pela frente 3 meses de recuperação difíceis, qual seria a sua âncora? Não pense demais. A primeira resposta que vier à sua cabeça provavelmente é a verdadeira. E vou terminar com algo que acho importante te dizer. Este vídeo não é um protocolo universal. É uma pesquisa que fiz para mim mesmo e decidi compartilhar com você. Está documentada, fundamentada e apoiada em evidências científicas. Mas o seu corpo tem sua própria história, tem seus condicionantes e tem seus próprios sinais.
O que eu fiz funcionou para mim. Para você, pode dar pistas valiosas, que é o objetivo, mas não substitui o critério de alguém que te conheça e te examine. Procure seu médico. E dito isso, tem algo em que sou categórico. A recuperação ativa não é opcional. Você não pode terminar um ciclo de antibióticos, sair de uma infecção grave ou de uma cirurgia importante e simplesmente esperar que o tempo resolva tudo. Conheci pessoas que passaram anos esperando, que continuam sem ter a energia de antes e que se acostumaram a funcionar pela metade, como se isso fosse simplesmente envelhecer. E isso não é envelhecer de jeito nenhum. Isso é não ter se recuperado. E a diferença entre os dois é que um não tem solução e o outro tem. O tempo sem direção não cura. O tempo com as ferramentas certas, sim. E as ferramentas existem, não são secretas. Não são caras e, como te expliquei, não precisam de receita. Exigem algo mais difícil do que tudo isso: que você decida ser o protagonista da sua própria recuperação. E dentro de todo esse contexto, existe uma habilidade fundamental que absolutamente ninguém costuma te ensinar e que pode transformar a sua saúde e o seu bem-estar para sempre. Aprender a ler com atenção todos os sinais e alertas que o seu próprio corpo emite muito antes que eles se transformem em uma doença grave. O médico te vê por 15 minutos a cada 6 semanas e você se vê todo dia, a toda hora. E pouquíssima gente está aproveitando essa vantagem. Você pode ser uma dessas pessoas. O meu sinal foi o cabelo. Foi visível, inesperado e completamente ignorado pelo protocolo médico. Ninguém me explicou, ninguém me disse o que fazer com isso e fui eu quem teve que interpretar. E essa interpretação foi o ponto de partida de tudo que você viu neste vídeo. Aprenda a escutar esses sinais antes que o corpo precise gritar. Porque quando o corpo grita, já fica mais difícil. E leva mais tempo para voltar. Daqui a alguns meses, vou voltar para te contar como essa história continuou. Com dados, com exames, com a transparência de sempre. E se até lá eu tiver conseguido o que estou buscando, vou trazer algo mais do que palavras. Se este vídeo foi útil para você, compartilhe com alguém que precise. São milhões de pessoas que terminaram um tratamento com antibióticos ou se recuperaram de uma infecção grave e que estão esperando que o tempo resolva tudo, sem saber que podem fazer muito mais. Faz a sua parte para ajudá-las. Nos vemos no próximo vídeo e, como sempre digo, siga em frente, sempre em frente. E te leio nos comentários.